Para a gente encerrar aqui com o Guilherme, eu sei que você tem novidades sobre um outro caso que a gente está acompanhando também, o daquela professora que foi assassinada na semana passada, né, Guilherme? A Fernanda, Ela a mesma. professora que saiu para atender a ex-companheira, que estava com o carro quebrado e que foi Isso. encontrada morta depois. Que novidade você tem aí, Guilherme? Exatamente, Joel e Ana, a polícia vai realizar uma perícia para tentar identificar as duas pessoas que deixaram o veículo da Fernanda Borim em Interlagos, na zona sul de São Paulo. O veículo dela foi encontrado neste sábado, numa área inclusive próxima de onde o corpo da Fernanda Borim foi encontrado, e por imagens de câmera de segurança, a polícia conseguiu identificar que duas pessoas deixaram esse carro, o veículo da Fernanda Borim, em Interlagos. Inclusive, todos os pertences da Fernanda estavam no veículo, incluindo o celular dela. Esse caso, que no primeiro momento foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte, depois foi ampliado também para uma questão aí de homicídio. A polícia está investigando tanto latrocínio quanto homicídio. Então, o veículo vai passar por perícia, assim como os pertences da Fernanda Bonim, de 42 anos. Também no fim de semana, quem prestou depoimento foi a ex-mulher da Fernanda Bonim, que também chama Fernanda. A Fernanda, ela disse por mais de 2 horas aos policiais em interrogatório sobre o que aconteceu na noite de domingo, porque foi na noite de domingo que ela desapareceu a Fernanda Bonim. A Fernanda saiu de casa, né, para resgatar justamente a até então companheira Fernanda Fázio, porque o carro quebrou. Então a Fernanda Bonim saiu de casa na zona oeste de São Paulo para ir um endereço a 2 quilômetros de distância, mais ou menos. Só que a Fernanda não foi mais vista e só foi encontrada na segunda-feira, no dia 3, na segunda-feira de manhã. O corpo foi encontrado em Interlagos, na zona sul, uma distância considerável entre a zona oeste e a zona sul de São Paulo. A Fernanda Fázio, ex-companheira de Fernanda Bonim, então prestou depoimento e foi liberada. Agora a polícia vai continuar com as investigações, identificar essas duas pessoas que deixaram o veículo da Fernanda Bonim em Interlagos para tentar elucidar então esse caso, esse crime. Se foi um latrocínio, um roubo seguido de morte ou então um homicídio, pessoal. Tá, então é identificar o casal e pedir a prisão do casal o quanto antes. Resta saber quem são essas pessoas. E nesse tipo de caso, a polícia avança com rapidez. Talvez nos próximos dias aí algumas prisões sejam pedidas. Ô, Guilherme, muito obrigado, viu? Um abração para você. Valeu, e uma boa Guilherme. semana. Valeu para nós, abraço. Abração. Bom, Joel, a gente já falou aqui no ar, inclusive no Bora Brasil, sobre como a preocupação do brasileiro vem aumentando com a questão da criminalidade. Tanto que recentemente uma pesquisa mostrou, né, que a preocupação com a segurança pública passou a ocupar o topo das preocupações. O brasileiro está muito preocupado com o emprego, o brasileiro está muito preocupado com a educação, o brasileiro está muito preocupado com o preço da comida, mas acima de tudo isso está a segurança pública, que é uma loucura, ele tem né? que sobreviver Para conseguir fazer o resto, né? e para enfrentar essas dificuldades todas, né? E aí, amanhã... Para você conseguir comprar o alimento mesmo caro, você tem que estar estar vivo, né? Você tem que conseguir passar batido de uma ação como essa do Itaim Paulista. Exatamente, Não é? exatamente, faz todo sentido. E a coisa está tão difundida que a gente está em pânico com esse tipo de situação. Recentemente, a Secretaria de Segurança Pública divulgou o dado de que os latrocínios estavam caindo em São Paulo, mas assim, ainda são muitos, muitos e muitos os casos. E não à toa que amanhã, aniversário da Rádio Bandeirantes, a gente resolveu montar um fórum para discutir a questão da segurança pública. Comemorar o aniversário da Rádio Bandeirantes é importante, a gente sabe disso e vai fazer isso aqui no ar também, mas para além disso, o que a gente quer é aproveitar a data para propor melhorias nessa área que está sendo tão lembrada por todos que vivem nas grandes cidades ultimamente, por causa de casos como esse que o Guilherme acabou de contar. O Luiz Felipe Nunes